Que bom, queridos, que gostoso, né? A gente poder ouvir o testemunho dos irmãos, daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor comunicou. Durante o encontro, eu tive um tempinho com o Antônio do Egito, ali, num daqueles, na hora da ceia, a gente estava comendo um caldo ali. E aí eu fiz uma pergunta para o Antônio, eu me lembrei de algo que o Marcelo tinha me falado. O Marcelo tinha falado assim, rapaz, o pessoal lá do Afeganistão, eles, realmente, eles conseguiram sair, mas eles estão indo tanto para o Brasil como para outros países, mas a intenção deles é ir para os Estados Unidos, é ir para a América. O Marcelo tinha me feito esse comentário. Então, quando eu encontrei com o Antônio, eu perguntei, Antônio, é isso mesmo, tal, né? Como é que é esse negócio do coisa? E ele começou a compartilhar, e ele foi compartilhando, ele foi falando que ele tinha feito essa pergunta para Deus também, mas que Deus vinha falando com ele, comunicando a ele, várias coisas, né? O Herbert estava comigo, eu e o Herbert, não foi, Herbert? A gente ficou ali conversando e compartilhando, e foi muito legal aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele. O Senhor trouxe resposta, né? E assim, resumindo, o Senhor disse o seguinte: olha, não tem problema que eles estão vindo para o Brasil ou para outro país para ir para a América, mas o importante, que é o contato que ele tiver contigo, com qualquer irmão, com qualquer da igreja, que ele for amado, que ele for tocado, que ele for cuidado, ele vai ter contato comigo e com o meu amor. Então, o problema não é a América nem em nenhum lugar, mas a grande questão é se as pessoas estão tendo contato comigo. Foi essa a resposta que Deus deu para ele. E eu falei, Antônio, eu estava com o coração errado. Ele falou, eu também estava, quando eu perguntei para o Senhor. Porque às vezes a gente trabalha como se fosse por rendimento, né? Não, eu vou proclamar para o pessoal, mas se eles vierem, se eles converterem, e o Senhor fala, não, o que é importante é que cada um tenha contato com o Senhor. Esse é o problema da humanidade, o homem se perdeu de Deus, comendo daquele fruto terrível. E então, só rapidamente, falar um pouquinho da história de Jonas. Jonas foi a primeira situação, né, de ministérios transculturais. Jonas era de uma nação, né, ele era hebreu, e ele foi enviado para falar com os ninivitas. Então, Deus, lá em Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz o seguinte, Jonas 1, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonatas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonatas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E, enfim, Deus dá essa tarefa. Eu vou falar um pouquinho, né, porque o livro não é grande, é um livro de 3 páginas, são 4 capítulos apenas. Eu peço que os irmãos depois leiam. Deus quer falar contigo sobre isso. Na verdade, esse livro, ele fala mais do pregador, de Deus e do pregador, do que do pregador e o lugar onde ele foi mandado para pregar. Então, Deus está tratando com Jonas. Deus está tratando com ele pessoalmente, ensinando a ele. E Jonas, ele foge da presença de Deus, entra no navio, vai lá para baixo para o porão e deita e começa a tirar o maior ronco. Mas o mar começou a se empolar. O mar começou a se complicar. E uma tempestade terrível se levantou. E aí os caras já desesperados, e Jonas lá dormindo, chega um, passa por ele e fala assim, rapaz, como é que tu está aí? Clama para o teu Deus, para ver se ele nos tira disso aqui. Nós estamos perecendo aqui. E eles já tinham clamado para os deuses deles. E aí eles lançam a sorte. A sorte cai sobre Jonas. Ele fala, declara-nos, o que está acontecendo, onde tu és? E ele fala, eu sou hebreu e tal, e a tempestade é por minha causa.
e ele fala, me lança no mar e tudo vai parar. E aí eles ainda tentaram chegar na cidade, mas não conseguiram, e aí eles lançaram ele, eles oraram a Deus, e falaram assim, Deus nos perdoa, a vida dele, ele é inocente para conosco, ele é inocente, não fez nada contra nós, mas nos livra do sangue dele, e jogou no mar. E aí veio o grande peixe, tragou a Jonas, e desceu até as profundezas dos mares, aonde passam correntes, aonde são os fundamentos dos montes, assim diz o texto. E aí lá Jonas clama a Deus, se arrepende e clama a Deus. E aí Deus dá uma ordem ao peixe, o peixe vai e vomita. O texto que a Bíblia fala é esse, o peixe vomita e ele enterra. Não foi no mar não, para depois ele dar uma nadadinha, já jogou ele na terra. E Jonas aí vai. E aí quando chega lá, ele começa a proclamar. O texto diz que 3 dias ele gastava para percorrer a cidade. Mas ele começou a proclamar e o povo começou a se arrepender. E depois do povo começou a se arrepender, o rei também começou a se arrepender. E aí o rei falou, tirou as vestes nupciais, não, as vestes reais. E aí colocou pano de saco, cinza, e ainda instituiu que todo mundo também colocasse pano de saco e cinza, fizesse jejum, e até os animais. Todo mundo, até os animais, foi todo mundo para o joelho. Ô glória! E aí, queridos, há um quebrantamento terrível, tremendo. Mas aí, Jonas se complica. A gente, a princípio, quando lê o texto, parece que Jonas se complicou por causa que ele foi mandado para uma cidade terrível. Mas no capítulo 4, diz que não foi por isso não. Ele fala qual foi o motivo. Ele fala assim, e orou ao Senhor, e disse, capítulo 4, versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Olha o motivo pelo qual Jonas. Queridos, o que valida... Jonas era um profeta. Ele era um dos profetas. O que valida um profeta? Quando a profecia acontece. E qual era a preocupação de Jonas? Poxa, eu vou profetizar e a minha profecia não vai se cumprir e eu serei um vexame. Ele estava preocupado com a imagem. Ele estava preocupado com a repercussão. E o Senhor começa a tratar com Jonas. Deus fala, por que essa tua ira? Por que tu está aí, todo complicado? E ele reclamando e tal. E ele senta, o texto diz que ele senta ali, deita ali para ver o que ia acontecer. Ele ficou esperando. Ele tinha profetizado, daqui a 40 dias essa cidade vai ruir. E aí o Senhor tem misericórdia dele, que ele estava debaixo do sol, o Senhor faz uma planta nascer, e essa planta cobre a cabeça dele, dando sombra. E ele ficou contente, né? Debaixo daquele sol do deserto, aquela região toda desértica. Mas aí na outra noite o Senhor vai lá e bota um verme, o verme come a planta, e o sol pula na cabeça dele. E de novo ele se ira, e fica chateado. E aí o Senhor vem e fala com Jonas. Fala assim, puxa, você se preocupa, deixa eu ler aqui. Você se preocupa, tornou o Senhor, Jonas 4,10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que tremendo, queridos. Deus ali, junto com Jonas o tempo todo, ajudando, ensinando, cuidando, abençoando. Glória a Deus. Leiam, queridos, Deus quer falar com você através desse texto. Vamos nos colocar no lugar de Jonas, vamos aprender com o Senhor.
porque o Senhor, como foi falado aqui muito bem pelos irmãos, pelas irmãs, o Senhor quer trabalhar é com o nosso coração. Nós somos o alvo de Deus. Nós somos aquele que Deus quer vir e colocar o seu Filho Jesus. O retiro, como os irmãos falaram, foi maravilhoso. A palavra fala, o texto, o tema do retiro era: nele vivemos, nos movemos e existimos. E a proclamação do Evangelho, e não só a proclamação do Evangelho, mas tudo o que nós vivemos, né, deve ser o fruto do nosso amor a Deus e do amor de Deus por nós. A nossa proclamação, na verdade, nada mais é, queridos, de tudo aquilo que Deus tem feito em nós. É isso que deve refletir a graça que Deus nos alcançou, a misericórdia do Senhor, a paz que Ele traz, o cuidado, o sustento, né? A gente se preocupa tanto hoje, nos dias de hoje, que a gente se preocupa muito com pão, com teto, né? A gente se preocupa com o trabalho, com a escola, com nossos afazeres, a gente se prende a tantas coisas, quando na verdade o Senhor quer cuidar de nós. Ele quer cuidar, Ele sabe as nossas necessidades, como diz o texto. Então, queridos, a gente deve verdadeiramente desfrutar e ter uma gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós, por misericórdia. Alegria e gratidão, poder compartilhar tudo que Deus tem feito com a gente com outros, glorificando o nome do Senhor. Uma coisa que foi falada, os irmãos estão aqui falando, uma coisa que foi falada pelo Marcelo, várias coisas me tocaram também, mas que é muito legal, que nós devemos investir nas coisas que verdadeiramente têm valor. Abre a tua Bíblia aí, como eu falei, eu sou dos tempos antigos, então eu ainda sou daqueles que gostam de ler o texto, e é muito bom isso, porque a gente precisa de ter a palavra. Em Mateus capítulo 6, 19 a 21, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Desculpa, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí também estará também o teu coração. Queridos, também ali em Mateus, capítulo 6 também, ali um pouquinho mais para frente, diz assim no 31, 6:31, diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, queridos, que como nós precisamos investir a nossa vida nas coisas que verdadeiramente têm valor, onde nem a traça, nem a ferrugem come, onde o ladrão não rouba. Então nós precisamos pegar mesmo, e glória a Deus por esse material que foi reposto, porque, queridos, como o Vande costuma dizer, é muito interessante, nos retiros tudo é legal, tudo é maravilhoso, sabe? É tão legal, mas assim, depois a gente tem um dever de casa. Porque o fato da gente ganhar informação não quer dizer ainda que a gente está vivendo aquelas coisas. Agora tem um trabalho de casa, tem um trabalho. Eu vi o Dé compartilhando lá no retiro, e interessante que o Dé não compartilhou só no retiro, ele compartilhou também no casamento do filho dele, e foi tremendo, porque isso é fruto do que Deus está construindo. Ele falou da Eliane, e o que ele viu na Eliane? Ele viu o Senhor, e falou assim: puxa, eu quero isso aí. E, queridos, isso é tão legal, porque é isso, chega um tempo que o negócio já não se contém dentro de você, a tua experiência com o Senhor, você quer passar para o outro, aquilo que o Senhor está fazendo com você, você quer passar para o outro, você quer animar. Nós temos que ter o que compartilhar, nós não podemos ser aquele que chega, tá bom, que eles acontecem, não tem problema, mas, sabe, a gente precisa se encher, para que a gente tenha motivo para dar da razão da nossa fé, para que a gente tenha o que compartilhar e o que edificar as pessoas.
Vou me achar aqui, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o ID, né? A ordem que Jesus nos deu, ID fazer discípulo. E é muito joia, porque o texto a gente já conhece, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a primeira coisa legal que esse texto fala, toda a autoridade me foi dada. Nós vamos na autoridade daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. A palavra fala assim, olha, foi precisamente, Romanos 14, 9, foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Ele é o Senhor. Um texto, grave esse texto aí, queridos. Por isso que a gente fala, eu gosto muito de falar para os irmãos, usa a Bíblia de papel, sabe por quê? Porque você vai guardar a palavra. E quando você for proclamar o Evangelho, mais do que citar a palavra, coloca o texto para a pessoa ler. Ou então lê você para que a pessoa tenha contato com a palavra, porque nós não estamos defendendo a nossa causa, nós estamos anunciando a palavra do Senhor, e o Senhor quer comunicar às pessoas. O Senhor quer falar, o Senhor quer contato, experiência, relacionamento, porque foi isso que nós perdemos quando o homem pecou lá no Éden. Foi isso que nós perdemos. Olha só o que esse texto fala, lindo. O Pai fala, Êxodo 6, 3. Melhor, 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Gente, o Pai deu o nome dele para Jesus. O Pai deu autoridade, o meu nome. E depois o texto fala, foi para isso que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso me empolga, viu, queridos? Muito. Alegria. Então, é lindo, queridos. É lindo, é a harmonia do Pai com o Filho, sabe, com o Espírito Santo, é essa vida que o Senhor nos chama. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Presta atenção nisso, porque a gente se confunde com proclamar. E a gente proclama, e a gente proclama, não. O Senhor falou para a gente fazer discípulo. E fazer discípulo a gente usa a proclamação. É um dos grandes veículos, é anunciar, é trazer luz, é trazer a verdade, é trazer a palavra. Mas assim, queridos, mais do que proclamar, é ir além. É estar conduzindo aquela pessoa ali para ela estar tendo um encontro com Deus. Está sendo exemplo. Nunca desvincule a proclamação da vida. Porque a proclamação é linda. As palavras convencem, mas o que arrasta é o exemplo. A pessoa vai conferir na tua vida, se aquilo que você está falando, se aquilo que você está pregando é real, se a tua vida é cheia, se a tua casa tem paz, se há harmonia entre pai e filho, marido e esposa, sabe, a pessoa está de olho, ela está olhando, como você se comporta, o que você faz, o que você deixa de fazer, né? Se você é uma pessoa honesta, se você não é, se você fala a verdade, se você não fala, enfim, a pessoa está de olho na gente. Uma outra coisa, então, ide, fazer discípulos, batizando. E essa parte também é importante, queridos, porque, como o Marcelo lembrou aqui, o batizar é para depois que a pessoa tiver um encontro com Cristo. Então, queridos, cuidado, porque às vezes, antes de falar o reino, às vezes antes da gente falar, e o que é o reino? É o governo de Deus sobre a vida do homem. Esse é o reino de Deus. Essa foi a proclamação de Jesus. O reino de Deus é chegado a vós. Não era isso que Jesus falava? O reino de Deus é chegado. Então, o que é o reino de Deus? O governo de Deus sobre a vida do homem. Então, nós precisamos anunciar isso. E às vezes, hoje nós estamos numa época muito complicada, onde as pessoas falam assim, eu quero batizar, peraí. Antes de batizar tem um negócio chamado arrependimento.
A palavra fala que todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem é bom, não há nenhum sequer. A garganta deles é como sepulcro aberto. Os seus pés são rápidos para derramar sangue. Ninguém busca a Deus, nenhum sequer. Então o testemunho está lá em Romanos capítulo 3. O testemunho da humanidade, esse é o testemunho de Deus sobre nós. Todos se extraviaram. Então, queridos, é preciso haver arrependimento para voltar ao Senhor. E depois, como foi muito bem falado aqui, acho que foi a Damaris que falou, ensinar a guardar. E aí é o caminho. Então a porta do reino, ela tem que ficar muito clara, para que a pessoa entenda que há um caminho a trilhar. Deus não está chamando a gente apenas para ir para a igreja, apenas para ser membro, para sentar no banco, não. Deus está chamando a gente para ser filho. E o que Ele pede para a gente, o que Ele fala com a gente, é que a gente tem que ter uma nova vida. O Senhor nos chamou para trabalhar juntos. Interessante isso, queridos, eu gosto muito disso. Deus nos fez templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, então nós não vamos sozinhos. O caminho do pecado, qual que foi, queridos? Se afastar de Deus. Ser isolado, andar do seu próprio jeito, fazer sua própria vontade. Então a primeira coisa que Deus faz conosco é nos chamar para perto dele. Lembra lá Jonas? Deus mandou ele, mas Deus estava ali, cuidando dele, botou o peixe e tal, o peixe engoliu, tragou, voltou lá, vai lá agora fazer o que eu te mandei, ele foi e tal, e chegou lá, e Deus ali trabalhando, cuidando, consolando, animando ele. Deus está junto, e assim também o Espírito Santo está junto da gente. Você não vai sozinho, você vai com ele. E tem uns textos, queridos, que me faz muito animado, porque Jesus fala assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Jesus fala assim, eu edificarei a minha igreja. Sem mim, nada podeis fazer. Desculpe, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Wagner. Então são textos, queridos, que a gente vai vendo assim, essa graça de Deus, essa ação, esse poder, e a gente pode saber, queridos, nós fazemos a parte fácil. Quem faz a parte difícil é o Senhor. Estou só pegando um texto aqui. É 2 Coríntios 5. Olha só o que esse texto fala. 5:18 a 6:1. Fala assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Tremendo. Lembra de Jonas? Ele nem queria que o povo se arrependesse, ele queria que a profecia se cumprisse, ele ficou lá olhando, deitado, olhando para o povo perecer. Deus foi lá e gerou arrependimento no coração daquelas pessoas. E depois ensinou o pregador. Rapaz, você se preocupa com planta, agora você não se preocupa com as pessoas? E eu tenho que aprender, nós temos que aprender isso, queridos. É tremendo. Ele está trabalhando, Ele está fazendo a obra, e nós temos o privilégio de estar ali junto com Ele. Não se engana, querido. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Às vezes Ele tem que mandar um peixe na nossa vida. Como o Wagner gosta de falar, às vezes o bicho tem que pegar. Porque quando o bicho pega, a gente fica logo espertinho. A gente logo fica espertinho. Louvado seja Deus por isso. E isso tira um peso das nossas costas, porque às vezes a gente não está, não consegui fazer discípulo. Ai meu Deus, querido, calma. Vai praticar. Vai viver o que o Senhor está mandando você viver. Vamos batalhar para nos
Não é habilitarmos assim para a gente, para que o Senhor faça tudo o que Ele quer fazer, porque a transformação, como Ele estava fazendo, mais de transformação que Ele queria na vida do próprio Jonas. Ele queria mudar o coração de Jonas, fazer o Jonas amar gente. Querido, nós precisamos aprender a amar gente. A gente ama coisa. Eu amo a Porsche. Eu amo viajar para não sei o quê. Gente, vamos amar gente. Vamos amar gente. A gente vai gostar das coisas. Mas nós vamos amar gente, pessoas. A gente olha para o ser humano, que as pessoas estão carentes, querido. Porque a falta de Deus traz uma angústia no nosso coração. Eu tenho certeza que você sabe o que é isso. Uma angústia, perguntas que você não tem resposta. Tristeza que você não sabe. Por mais que o ser humano se considere bom, a gente não sabe por que a coisa está tão ruim. Marcelo estava falando aqui das mortes, de um monte de coisa. Gente, é tanta desgraça. E a gente se acha bom, né? Ser humano, estou falando de ser humano, não é só da gente aqui não. Estou falando de ser humano. O ser humano se acha tão bom. Tão bom. Mas nós não somos. Então o Espírito Santo, ele vai com a gente. Glória a Deus. Uma outra coisa que a gente precisa entender, quando estamos indo pregar, é exatamente isso que a gente está falando, a condição do ser humano. O homem se perdeu nos seus delitos e pecados. Deus falou, não coma desse fruto, se você comer, você vai morrer. Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele fala o quê? Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Então, queridos, tenha consciência, por mais que as pessoas estão por aí andando, caminhando, o ser humano sem Deus, ele está morto. Foi o que alguém falou aqui, o espírito se apagou, acho que foi a Célia, Micaela, o espírito se apagou. A palavra de Deus fala, o meu espírito não habitará no homem para sempre, porque ele é pecador. Deus recolheu o espírito. E aí, queridos, esse vazio, esse querer as coisas para a gente se sentir feliz, aí você vai lá e tem a coisa e não se sente feliz. Eu não sei, mas aqui, eu sempre falo para o jovem, né? Eu já fui jovem como você, eles riem dessa. Mas assim, queridos, falando de jovem, por quê? Festa. Eu não sei se você lembra, mas eu me lembro quando eu era mundano. E você ia numa festa, e em outra, e em outra, e em outra. Parece que esse negócio não acaba. Mas o vazio continua. A esquisitice continua. Você faz as coisas para suprir sua necessidade, e você tem aquelas coisas e não supre. Há um vazio, há uma angústia. Essa é a distância com Deus. E o que nós queremos compartilhar com as pessoas é esse amor de Deus que chegou até nós, que nos socorreu, que nos curou, que nos deu vida, que trouxe alegria, que trouxe relacionamento, que trouxe paz, que trouxe descanso, que trouxe trabalho, porque o ser humano só quer férias, né? Água fresca, né? Sombra e água fresca, praia. Ser humano, a gente é assim, mas Deus não fala assim, não, filho, eu te amo, eu vou tratar com você. Deus nos chama do jeito que a gente pode estar do jeito que tiver, todo arrebentado, mas Deus vai chamar cada um, mas Ele fala, você não vai continuar do mesmo jeito, eu vou te transformar. Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Guarde essa palavra, descanso. Descanso para as vossas almas. E é isso que as pessoas estão cansadas, angustiadas, perguntando em crise. E a gente precisa com muita tranquilidade compartilhar a palavra. Dá a palavra para a pessoa. Enche a pessoa com a palavra de Deus. Compartilha a tua experiência. Nunca a nossa pregação, acho que eu já falei isso aqui, nunca a nossa pregação vai estar desconectada da nossa experiência. Compartilha o que Deus fez na sua vida, dá teu testemunho. Dá teu testemunho. Anima aquela pessoa, fala, rapaz, eu já passei por isso, já vivi isso, já vivi aquilo, já vivi aquilo, já vivi aquilo outro. Mas, não, agora o Senhor me chamou. O que nós devemos falar para as pessoas, para fazer discípulo? Falar de Jesus
e da porta do reino. Falar de Jesus e da porta do reino. Bota aquela imagem, tem duas imagens aí, uma bonita e uma feia. Bota a bonita aqui para mim, por favor. Então, queridos, e aí para a gente falar de Jesus da porta do reino, a gente precisa de uma coisa muito importante. Nós temos um material, a apostila 1, que fala sobre a vida e a obra de Jesus. E nós temos a apostila 12, que fala sobre o propósito eterno de Deus. Dá uma papiradinha nesse material, dá uma raladinha. Porque quando você proclamar o Evangelho, você vai falar dessas duas coisas, de Jesus e da porta do reino. Para ir para o batismo, onde o Marcelo estava falando ali, ele nos lembrou muito bem, o batismo é depois. Primeiro tem um negócio chamado arrependimento. Se arrepender da forma de vida independente e rebelde que nós, seres humanos, andávamos. Como fala o texto de Efésios 2. Então, queridos, isso é muito importante. Muito importante. E aí você vai poder, já botou, né? Olha lá, bonitão. Quem cedeu aqui foi o Marcelo Marra, está aí? Marcelo Marra que me cedeu essa imagem. Liguei para ele, pedi, está aí? Marcelo, não está não? Mas foi o Marcelo, glória a Deus pela vida dele. E ali tem um desenho, eu gosto muito, quando eu vou proclamar o Evangelho, eu gosto muito de usar isso aqui. Por quê? Porque, querido, isso aqui dá para a gente explicar o caminho da humanidade, de onde a humanidade saiu, para onde Deus quer que ela vá, né? E aí houve um percalço ali, aquele texto que a gente falou de Gênesis, o homem caiu, foi destituído da vontade de Deus. E aí, nesse desenho, cadê o desenho, gente? O inimigo está começando a se manifestar. Brincadeira. Mas aí, dá para você vir explicando o caminho. Né? Eu não uso esse não, esse é muito bonitão. Eu uso um feinho, é o que eu rabisco. Bota o outro, por favor. Eu uso o que eu rabisco. Eu vou rabiscando e conversando com a pessoa, e falando, e proclamando. E aí, as duas apostilas nos ajudam muito. Nos ajuda muito. A catequese nos ajuda muito. Dificilmente uma pessoa vai fazer uma pergunta que esses textos não respondam. É muito difícil. Por isso que você tem que treinar a guardar a palavra. A palavra em 2 Timóteo 2,15 fala: procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que eu falo para os irmãos, não é só para os jovens, não, eu falo para todo mundo. Usa a biblinha de papel. Sabe por quê? Com a Bíblia de papel você vai guardar textos. E quando você precisar dar texto para você e para as pessoas, vai ser muito fácil. Aí no celular, eu sei que é legal, é prático. Eu também uso para achar um texto, eu boto lá um pedacinho do texto, sai lá o texto, me diz. Mas assim, queridos, não é prático para você guardar as escrituras. Não é prático. Você não guarda, mas você precisa guardar. Porque, queridos, Jesus fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não defenda, tem alguns advogados aqui, né? Não defenda o Senhor, Ele se defende. Não precisa, só dê a palavra. Se a pessoa complicar, não tem problema, não é com você. Você não está falando de você, você está dando só um recado, porque aquele lá está fazendo assim, ó, vem. É para a pessoa, é entre ela e a pessoa, você não tem nada com isso, você só é cooperador. Você só está tendo a alegria de participar desse negócio, mas é Ele que está fazendo. É Ele que entra no nosso coração e uma espada entra lá dentro da gente. A gente fala: Senhor, quando o Senhor nos acha, quando o Senhor toca na gente, a gente se quebranta. A gente dá espaço, as pessoas dão espaço para Ele entrar. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós podemos, ali o meu desenho feio. Então, eu vou rabiscando, os irmãos conhecem isso aí. Me ajuda, queridos, não tem regra. Eu acho que a melhor coisa que a palavra diz é aquela passagem de Filipe e Eunuco. O eunuco vinha, o Espírito Santo fala: cola naquela carruagem ali. Ele correu, e o cara estava lendo, o eunuco estava lendo, e ele fala, e lê o texto e tal, não tem ninguém aqui para me explicar, ele está falando de si mesmo ou está falando de outro? E o texto diz o quê? Que Filipe, daquele texto, pregou o reino de Deus. Então, queridos, nós temos que estar aptos, nós temos que estar com a palavra, qualquer assunto, o assunto que vier, nós vamos ter que traçar de letra. Então nós temos que ralar com a palavra.
A palavra não será guardada se você não ler. E eu já te dou uma dica, não lê pouco. O versículo, o caixinha de versículo. Não joga fora não, que é Bíblia também. Mas querido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Usa a palavra. Se enche da palavra. A gente se enche de filme. A gente se enche de festa. Querido, se a gente for ver a nossa ação, é muito complicada. Deixa eu ver o horário, para não me perder. Ixi, já foi bastante. Mas eu vou correr aqui um pouquinho. Então, queridos, como é legal. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Então, falando do desenho, dá para explicar a queda, a árvore que a gente chama, a árvore do pecado que a gente chama carinhosamente de pecadeiro, o homem se tornou um pecadeiro. A obra de Jesus na cruz que nos traz de volta, que nos resgata. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os 3 tipos de, o novo nascimento e o retorno para o propósito de Deus. Os 3 tipos de homem, o incrédulo, religioso e discípulo. Eu estou falando coisas que os irmãos já conhecem. Mas, queridos, pega a palavra como se fosse um ovo e bota debaixo da galinha. Pega a palavra e vai dando para aquela pessoa. No meu testemunho eu falo isso, quem conhece meu testemunho sabe. Eu ia para a missa, eu era católico, tive uma crise, 13 anos de idade, falei, meu Deus, está acontecendo, não sei o que é. Ia para a missa, não gostava da missa, a missa era chata, mas a palavra entrava, sabe? O jovem rico, saía da missa assim, esse cara sou eu. O filho pródigo, esse cara sou eu. E todos aqueles ensinamentos, parecia que Deus estava falando comigo, durante 3 anos. Depois de 3 anos eu encontro um amigo com a vida podre, mais podre do que a minha. Era mais velho, estava envolvido com bebida, com droga, com tudo que era tipo de porcaria. Mas um dia ele estava debaixo de um poste, com a caixinha na mão, proclamando o Evangelho. E eu pensei que ele estava jogando dominó, porque na caixinha eu não sabia. Ele tinha uma Bíblia com zíper no meio. Eu nunca tinha visto a Bíblia com zíper. Eu pensei que era uma caixinha de jogo de dominó. E aí eu falei, o que vocês estão fazendo? Eu falei, galera, beleza, cheguei do meu prédio, eu morava embaixo assim, eu andava com o pessoal do quadro de cima. Porque isso eu vi, eu não podia continuar andando com meus colegas lá de baixo, porque eu era muito jovem, eu andava com caras muito mais velhos. E a influência era muito ruim. Uma das primeiras coisas que Deus, ainda nem tinha me convertido, mas Deus falou, sai fora. E eu comecei a andar lá no meio da quadra, com caras da minha idade, onde a influência era muito menor. É Deus trabalhando. Não é o homem. E a Bíblia entrando, 3 anos de Bíblia ali, todo domingo, a Bíblia entrando. E quando aquele cara falou, não, eu estou aqui falando de Jesus, eu conheci a vida do cara, eu falei assim, você? Ele falou, eu me converti. Você não quer ouvir? Eu falei, quero, estava ouvindo, ele não sabia, mas eu estava ouvindo há 3 anos. 3 anos que a faca, a espada entrava. E Deus me quebrantava, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas o problema na minha vida era a crise que eu tinha com Deus, é o que tem na vida de qualquer um, a crise, se a gente parar. Alguém falou aqui, eu preciso continuar, a gente vem para o Senhor, mas a gente precisa continuar, porque agora tem uma obra para o Senhor fazer em nós, não para não, continua, Ele quer nos limpar, Ele quer nos lavar, Ele quer nos abençoar, para que a gente, quando chegar a outras, as pessoas sejam tocadas. Pelo amor de Deus na sua vida. Deus está usando cada um de nós para tocar pessoas. Tem pessoas precisando de um abraço. Tem pessoas precisando de um ouvido. Tem pessoas que estão com problema de crise em casa, os pais estão brigados. Tem pessoas que o filho, um ente querido está no hospital, doente, uma doença terminal às vezes. Muitas crises. Muitas dores, e nós temos a resposta. Nós temos a resposta para dar. E o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. Acabou as folhas, mas não acabou o que eu quero falar. Misericórdia, né?
Mas glória a Deus, queridos. Glória a Deus. É porque algumas coisas ficaram picadas aqui. Queridos, proclamar o Evangelho e viver tudo que Jesus nos manda não é opcional. Que Deus faça conosco como Ele fez com Jonas. Eu falei para você ir, se dispõe e vai. Ele não foi, fugiu da presença do Senhor, o Senhor foi lá e pegou ele. Deixa eu ver um homem, tem que ser um macho, não posso fazer isso sem mulher não. Aqui, macho. Pegou o Senhor, foi lá, vai fazer o que eu te mandei, rapaz. Vamos voltar agora, rapaz. Que bênção, obediente, hein? Que bênção, eu quero ser assim. Então, queridos, não é opcional. Nós não podemos olhar para a palavra do Senhor opcional. Eu proclamei, querido, presta atenção. Deus está esperando resposta. Tem um texto que o Senhor nos alerta sobre isso. E eu quero que você medite, por favor, nisso. Medita no que eu vou falar. Para concluir. O Senhor espera uma resposta da gente. Tem três sinais da volta de Jesus. Nós estamos falando muito de finais dos tempos, que são sinais de certeza, né? O Wagner mandou um pedacinho do podcast de um pastor falando sobre isso, muito legal. E são sinais de certeza da volta de Jesus. Jesus não vai voltar sem que essas coisas aconteçam. A primeira, a apostasia. A Bíblia diz, o texto bíblico diz que Jesus não vai voltar sem que isso aconteça. As pessoas se apostatarão da fé. Outro sinal, que Jesus não vai voltar se isso não acontecer. A manifestação do homem da perdição, o anticristo virá. Jesus não vai voltar antes que o anticristo se manifeste. E o terceiro sinal está lá em Mateus 24:14. Jesus não vai voltar, diz Mateus 24:14, antes que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. Jesus não vai voltar antes que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. Depois você lê Mateus 24:14. Eu falo que Jesus está nos alertando, queridos, porque os irmãos conhecem. Mateus 24 é um texto que fala sobre os tempos do fim. E fala sobre três coisas. A primeira é o princípio das dores. A segunda é a grande tribulação. E a terceira é a volta de Jesus. Beleza. Então esse texto de Mateus 24 fala sobre esses três textos. Porém, o alerta de Jesus, Mateus 25. Mateus 25, Jesus fala três parábolas. A primeira das 10 virgens. Tinha 10 virgens, 5 eram sábias e 5 eram nécias. As sábias estavam tudo ok, cumprindo a palavra, vivendo o que o Senhor tinha óleo, tinha tudo. As candeiazinhas estavam, quando o noivo chegou, elas estavam prontas. As nécias não. E quando elas pediram óleo para as sábias, ela falou, não, para que não falte para vocês e para nós também. Vão e comprem. E quando elas foram comprar, o que aconteceu? Foram reprovadas. Isso é um alerta de Jesus. O capítulo anterior, Jesus já tinha falado. O princípio das dores, a grande tribulação e a volta dele. Mas no 25 ele começa a dar. A segunda parábola, ela falava dos talentos. O que recebeu 5, bom servo, fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2, bom servo, fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o terceiro enterrou, porque sabia que Deus ajuntava onde não plantava, colhia onde não desenvolvia ali. Servo mau e negligente. Apartai-vos, lançai-o no fogo. E o terceiro texto, Jesus fala assim,
Vinde benditos do meu Pai, porque eu tive sede e vocês me deram água. Eu tive fome, vocês me deram comida. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava preso e vocês foram me ver. E eles falam, mas quando, Senhor, nós fizemos isso? E Jesus fala, toda vez que vocês fizeram para um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Depois ele vira para o outro e fala assim, apartai-vos de mim. E eles falam, por quê? E ele fala o contrário, porque eu tive sede, vocês não deram de comer, beber. Eu tive fome, vocês não deram de comer. Eu não tinha teto, vocês não me botaram teto, não me deram teto. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Então, queridos, Deus espera algo de nós. Tudo que Deus nos promete só depende de uma coisa. Obedecer. É só isso que o Pai pede para a gente. Obedecer os seus mandamentos. Não é para nos avacalhar. Não é para nos perder. É porque Deus nos ama e Ele cuida de nós. Para uns Ele diz ensina uma coisa, para outros dizem não. Por quê? Porque Ele conhece nosso coração. Talvez isso vai te trazer um problema. Talvez isso vai te desviar do Senhor. Muita gente quer ser rico, Deus não deixa, glória a Deus. Porque talvez se você for rico, você não vai precisar de nada, você vai sair fora, vai cuidar da sua vida. A palavra fala que aqueles que querem ser ricos terão muitas tribulações. Então, queridos, guardemos esse alerta. Temamos ao Senhor. Desenvolvamos a vida que Deus quer, que a gente seja transformado, que a gente encare nossas dificuldades de frente, que a gente deixe o Senhor tratar conosco. Não só ter informação, às vezes a gente tem a palavra, a gente sabe a verdade, mas o que dói não é ter a palavra, o que dói é quando Deus vai lá e toca na gente. E Ele quer arrancar aquilo que não está legal. E quer fazer a gente novo, deixar Deus trabalhar em nós, deixar Deus tirar a mentira, deixar Deus tirar o engano, deixar Deus tirar a dissimulação, deixar Deus tirar a sensualidade, deixar Deus tirar o adultério, deixar Deus tirar... Queridos, a lista é grande, e nós estamos falando de nós. A Bíblia fala que o pecado está dentro do nosso coração, ele não está fora não, ele está dentro. Então o Senhor fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Guarda o teu coração, porque é dele que procede a mentira, o engano, os adultérios e blá, blá, blá. A lista é grande. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.